Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Que bom estar com cada um de vocês, né? Mais uma EBD aqui da IBNC Cajuru. E para darmos início, como todos, a maioria, pelo menos, de vocês conhecem, né? Nós temos aqui, no primeiro slide, a programação da Escola Bíblica Dominical desse domingo maravilhoso que Deus nos deu. Com o link, caso você prefira, lá você vai achar toda a programação referente aos estudos bíblicos dominical. E o QR Code também. Muito bem. Se ajeita aí na sua poltrona ou na sua cama. Agora nós vamos dar início. Espero que você esteja com a Bíblia, porque nós precisamos, claro, consultar o nosso livro e praticarmos também abrir a Bíblia, né? Que é bem importante. No próximo slide, vocês também verão um scanner, um QR Code aqui, uma situação mais fácil de acessar a aula de hoje, essa aula que eu estou dando, tá? E também outras estarão lá, as passadas. Então é só apontar teu celular no QR Code que você terá acesso imediato. Tranquilo? Bom, nossa aula de hoje é a lição 15. A lição 15, ela fala do que no livro de Tiago, porque nós estamos estudando o livro de Tiago, tá? Para você que chegou hoje, né? E nós estamos nessa lição 15 que vai tratar hoje da paciência e suas recompensas. E para avançarmos, claro, vamos dar início com uma oração. Convido você, então, a fechar seus olhos, entrar em espírito de oração e intercessão, porque tudo que vem de Deus, né, tem que ser glorificado, louvado através da oração. Tranquilo? Vamos juntos, então? Muito bem. Amado e querido e maravilhoso Deus, glórias te damos por esse dia maravilhoso, na sua presença, essa manhã maravilhosa de domingo. Glórias te damos, Senhor, por essa igreja, a Batista Nacional do Cajuru. Glórias te damos, Senhor, pela vida do pastor Marcos e sua família, e por cada pastor e liderança que está conosco aqui, Senhor. Louvado seja, Senhor, a liberdade que nós temos, Jesus Cristo, de estar divulgando a sua palavra, de estar conhecendo mais da sua palavra, Senhor. Peço a tua bênção sobre essa aula de hoje. Todos que estão conosco e os que estarão, Senhor, que o Senhor também ajude-nos com o discernimento do teu Espírito Santo, Senhor, que é muito bem vindo e muito importante também. Louvado seja por essa lição de hoje, que possamos ser edificados, ó Deus Todo-Poderoso, nessa lição, que teu Espírito Santo fale poderosamente conosco. E que seja tudo conforme a sua vontade e o seu propósito. Glórias te damos, amado Deus. Amém, meu querido irmão? Muito bem, vamos avançando, então, nessa lição de número 15, uma lição muito bacana sobre paciência, que não é fácil tê-la, né? Mas nós vamos conhecer um pouquinho mais do que é a paciência no ponto de vista bíblico e também vamos saber de como adquiri-la. Muito bem. Para o primeiro passo, vamos falar aqui um pouco do texto básico. Então, onde está o texto básico? Ele está no livro de Tiago, que está no Novo Testamento, Tiago, né? É um livro curto, e o capítulo que nós vamos estar lendo é o capítulo 5, do versículo 7, conforme está no slide, até o 11, e aí eu peço, meu querido amado irmão, que você abra a Bíblia para praticar um pouco a abertura, né? Manuseá-la, né? E leia comigo lá. Então diz o seguinte, o texto que vai nos apoiar ao longo do estudo. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Seja também pacientes e fortaleçam o coração,
pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixe um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram a perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Está aí, então, Tiago falando, né, a uma igreja, tá, aos irmãos, sobre como ter paciência, e aí ele é bem completo, né? Ele dá exemplos, né, para que eles possam visualizar o que é a paciência do crente, né? Como é o crente com paciência. Então ele chama atenção aqui desde uma situação bastante praticada naquela época, né? Não que não venha a ser hoje, mas naquela época era mais a agricultura, onde todos conheciam os processos da agricultura e da paciência que tinha que ter, né? Fala também sobre por que permanecer forte no coração por causa da vinda de Deus, né? Fala aí de não falar em mal um do outro, dos profetas do Velho Testamento, quando as provas que eles passaram, o que eles tiveram que encarar, né? Mesmo não conhecendo Jesus. E, por fim, aqui ele faz uma consideração, né? Para que a gente fique feliz, né? Porque, assim como Deus fez com Jó, né, há exemplo onde nós vamos ter um exemplo de paciência e recompensa. Então, um breve resumo do que nós vamos ver com mais detalhes. Então, por favor, me acompanhe aqui ao próximo, né? E aí, vamos fazer a prática do abra a sua Bíblia. Vamos ler mais uma passagem aqui. Então, por favor, eu já peguei a minha, pega a sua Bíblia também. Vamos lá em Salmos, mais ou menos o meio da Bíblia, né? Para você que está iniciando essa caminhada conosco aí, tá? Seja muito bem-vindo, né? Se você é um novo convertido. Então, vamos lá no 37 e vamos abrir logo no versículo, no primeiro versículo, estou chegando perto aqui. Muito bem, está aqui, ó. Salmos 37, do 1 ao 16. É uma leitura um pouco longa, mas nós vamos fazer, tá? Então, me acompanhe, por favor. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores são desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios.
Então, está aí a leitura, que também é o nosso texto devocional, que tem base em todo o nosso estudo. E aí você também pode passar a semana lendo esse texto para Deus falar contigo, porque vai que você está passando, né, meu querido irmão, uma luta qualquer aí e está precisando muito ser cheio do Espírito Santo no quesito paciência, né? Paciente em esperar. E nosso versículo-chave está aí em Tiago 5:8, e aí eu deixei um pouquinho mais fácil para vocês, né? Vamos estar lendo também juntos. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima, né? A gente sempre deve lembrar muito que a qualquer momento Jesus Cristo está para chegar. Então, teremos que estar preparados para isso. Seguindo a lição. Agora, o que a lição de número 15 hoje vai nos capacitar? O que seremos capazes de saber, sentir e agir? Saberemos, né? Compreender a importância da paciência. Sentirmos para aspirarmos à glória futura. Então, a visão não está no hoje, não está na recompensa do hoje, né? Ou a recompensa do amanhã, mas sim na glória futura, é o viver com Jesus Cristo na mansão celestial. É isso que nós devemos objetivar. Agirmos para exercermos paciência, inspirando-nos no exemplo de Jó. Então, o maior exemplo, por questões de paciência, né, por falar em paciência, até tem um dito popular, um jargão popular, né, o pessoal usa muito, que é paciência de Jó, não é à toa, né? Tem gente que cita isso, mas nem conhece a Bíblia, mas enfim, esse é o nosso exemplo maior de paciência aí em tudo que foi, tudo que aconteceu com Jó, nós vamos ver com detalhe aqui nessa lição, tá? Então, também é uma boa base de entender a paciência do crente e o que Deus espera da gente. Então, entendendo um pouco o que é paciência, né? Na Bíblia, a paciência é parte do fruto do Espírito. Então, primeira situação, se nós somos cheios do Espírito, nós temos os frutos do Espírito. Então, uma questão de prática, porque já está, o pacote todo do Espírito Santo já foi colocado em nós. Agora precisamos praticar mais, né? E um dos frutos do Espírito é a paciência. Então, se é parte do Espírito, vem de Deus. Se vem de Deus, é coisa boa, e aí nós temos que obedecer e praticar a paciência. Então, que consiste no quê? Em suportar sofrimentos e provocações. Nós vamos lá ver em Romanos 5:3. De novo, eu convido o irmão a abrir a Bíblia em Romanos 5:3. Já peguei a minha aqui, estou bem próximo. Romanos é o Novo Testamento, né? E vamos ler aqui o 5:3, vamos ver o que diz aqui. E não somente isto, diz o seguinte, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E aí avança um pouco mais, no 4, falando o seguinte, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Aí, o fruto do Espírito. Na origem bíblica, a paciência é longanimidade. Vem da mesma raiz com a ideia de suportar, preservar e persistir na convicção de se opor ao erro, ainda que sob circunstâncias adversas. Aí nós vamos encontrar diversas referências falando do que eu li há pouco, em Tiago 1:12, 5:7, Romanos 9:22 e Colossenses 3:12, todos livros do Novo Testamento. Muito bem. Então, a paciência não é só, vamos dizer assim, ficar esperando, sentado, deitado, né, só respirando, né? A paciência é um conjunto de coisas. Ela traz consigo a situação de suportar, preservar e persistir na convicção de se opor ao erro, né? Então, em circunstâncias adversas. Então, é uma espécie de sofrimento também a paciência, tá? Paciência no quê? Em esperar, sim, mas muitas vezes, além de esperar a promessa,
você ainda sofre, né? Como se já não bastasse a situação emocional da espera, ainda há um sofrimento, há umas provas ainda, né? É isso que ele está relatando aqui. E paciência, logo mais abaixo, aqui vocês podem ver, no conhecimento do dicionário, ele está traduzido bem perto, né, ou quase igual ao significado da paciência bíblica. Então, diz o seguinte, primeiro que é um substantivo feminino, né? Característica de paciente de quem não perde a calma ou suporta algo sem reclamar. Olha a importância, suportar algo sem reclamar. Vamos ver a importância disso. A paciência me fez vencer a vida. Até ele põe uma frase aqui, né? Virtude que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, tristeza, ação maldosa e resignação. Então, suportar injustiça também é uma forma de paciência? Sim, sem reclamar, sem rebeldia, sem vingança, é uma paciência, né? Faculdade de não desistir facilmente de perseverança, constância, né? Eu não desisto de buscar algo melhor, né? Um emprego. Isso é uma forma de paciência, de prática da paciência também, tá? Seguindo aqui, nós vamos... Opa, aqui, ó. Então, meta do dia a dia, né? O que eu quero colocar aqui? A meta diz o seguinte, deixar a ira, abandonar o furor e não ser impaciente. Está lá em Salmos 37, né? Até a gente acabou lendo esse salmo aí. Vamos ver aqui o Salmo 37, 8. Ele fala a respeito dessa parte, tem uma figurinha ali, né? Uma mulher, não é à toa, nós vamos entender um pouco. Mulher sentada, esperando ali, né? Mulher, por característica, tem mais paciência do que o homem, na grande maioria, né? No 8D, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Tá? Então, o que nós vemos aqui? Que antes da ação, mora dentro da gente, acaba morando dentro da gente, uma emoção que se chama ira. E tem que abandonar, né? A ira tem que abandonar o furor. A vontade de se vingar-se ou fazer algo, né, que não é bom naquele momento. Então, é isso que perde. Então, tem que estar ali, ó, naquele estado aqui, ó, né? No estado que a mulher está aqui no slide, né? Senta e deixa o tempo passar para que a ira, o furor vá embora, tá? E aí, uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui. Eu estava pesquisando umas notícias, tá aqui a fonte do ladinho, onde eu pesquisei, e aí eu fui atrás de saber como que é o comportamento do ser humano dentro de algumas situações. Olhem comigo, prestem bem atenção nessa reportagem. Os brasileiros são os mais estressados do mundo com home office. Está aqui, essa pesquisa foi feita em 23 de nove de 2020 e, né, o ápice da pandemia aí, e aí eles pesquisaram perguntando a vários países, já vou mostrar no slide ali, a respeito das horas de trabalho e a preocupação com o coronavírus, o que estava causando de desgaste. Eles queriam ver, né? E aí é o estresse mesmo que já acaba gerando a impaciência. E olha que dado interessante. O brasileiro, aqui, ó, ele aumentou, não sei se você está enxergando aí, irmão, mas eu falo aqui, ó, 1,1 horas a mais do que o seu regime de trabalho normal. Então, ele aumentou 21% de carga horária trabalhando dentro de casa. Mas a Austrália, aqui como você pode ver, aumentou 1,9. Tá? Então, pensamos nós, né, de cara aqui, sem olhar muito o gráfico, será que a Austrália está mais estressada que os brasileiros? Não, o gráfico está dizendo o seguinte, que aqui a barra de baixo, né, leve, aqui no meio médio e aqui alto, o índice de estresse.
está dizendo que os brasileiros, na pesquisa, se revelaram mais estressados que os australianos, que aumentaram em 45% o número de horas trabalhadas dia, né? Então, hoje o brasileiro, conforme essa pesquisa nos mostra, dentro do home office, que é trabalhar em casa, ele está se mostrando mais impaciente, mais estressado, né? Então, chamando um pouco da atenção aí para essa situação toda, né, da pandemia. Então, cuidado, irmão, você que está com Cristo, assim como eu, nós temos que treinar. Nós estamos numa época onde precisamos treinar mais a nossa paciência. Está aqui uma pesquisa falando isso. Não é à toa que as pessoas, apesar de dentro de casa, elas estão mais impacientes. Então, chamando a atenção aí dos irmãos a respeito dessa pesquisa, para entender um pouquinho mais o que a situação do coronavírus tem causado, né? E, quem sabe, entender por que teu esposo, tua esposa, teus filhos, enfim, com quem você convive em casa, de repente está mais impaciente e a gente não sabe por quê. Vamos orar, né? Não só por eles, como por nós. Outros dados aqui, bastante interessante, e aí vai aí um alerta aos homens, né? A respeito de uma pesquisa de uma seguradora com relação ao trânsito. Mostra o seguinte, dados mostram que as mulheres são cuidadosas no trânsito. Por que eles enxergaram isso? Eles fizeram uma pesquisa em 2018, como vocês podem ver, e eles têm lá na pesquisa que 25% das indenizações são pagos de seguro envolvendo vítimas do sexo feminino, né? E aí aqui a faixa etária de mulheres acidentadas, percebam que elas crescem entre 25 e 34 anos, né? Então, quanto mais tempo, por quê? Provavelmente porque a mulher também já passou por um período maior de experiência no trânsito e começa, né, a ficar autoconfiante e acaba que pode ocorrer esses índices. Mas, então, a faixa etária aí, ó, de maior índice de acidentadas seria entre a massa, a grande massa, 25 e 44 anos. Vocês podem ver no gráfico aí, tá? Então, as mulheres têm mais cuidado no trânsito? Sim. São mais pacientes no trânsito? Sim, essa proporção é grande, porque 75% são homens, né? Se 25% das indenizações são as mulheres, o restante são homens. Então, é uma faixa muito grande, tá? E aí, um outro dado interessante, ainda pautado em cima dessa situação de trânsito, que nós vamos ver que o azul é o masculino, como vocês podem ver, e o amarelo é o feminino. Quanto mais para o Nordeste, menor o índice de mulheres envolvidas em acidentes. Quanto mais para o Sul e Centro-Oeste, aumenta o índice de mulheres envolvidas nesse contexto. Por quê? Porque as mulheres são economicamente mais ativas, né? Então, elas têm que ajudar em casa, né? E acabam indo para o trânsito também. Então, aumenta aqui. Tá? Então, o que nós podemos dizer é que as mulheres, quanto mais se envolvem na questão econômica, né? Precisam se deslocar mais, obviamente, mais terão envolvimento, claro, e aí acabam se estressando, né? Isso aí vocês estão vendo, que são grandes centros, aqui Sul e Centro-Oeste, e acabam se envolvendo mais em acidentes de trânsito. Está aí só para reflexão de como que funciona a questão emocional relacionado à paciência e para mostrar também aos irmãos que tudo envolve. E o trânsito aqui eu achei bacana, um bom exemplo, para ver como influencia. Quanto mais você se envolve naquela pressão do trânsito, naquela pressão das atividades, né, mais a tua paciência ela é provada, né? Então, é isso que nós temos que nos atentar, né? E aí para que nos atentar para isso? Uma reflexão aqui, ó. Uma reportagem na Veja falando a respeito da origem da paciência. E aí eu pus ali, ó, homem versus macaco, né? Por quê? Olha que interessante. A origem da paciência.
O ser humano não é o único animal dotado de paciência. Em um estudo, chimpanzés se mostram mais resistentes à gratificação imediata do que os homens. Não podemos perder, aí eu pus a reportagem para chamar justamente essa atenção, não podemos perder para o macaco, né, gente? Então, aqui está dizendo que o chimpanzé, ele tem a paciência de esperar em testes que fizeram, né? Sabendo que vai ter uma gratificação maior se ele esperar do que se ele pegar a gratificação, provavelmente comida, né? No momento que o ser humano, lá no teste que fizeram, oferece para ele. Ele observa o ambiente, né? O macaco, então ele percebe que ele pode, com um pouco de paciência, escolher ou esperar que deem algo a mais para ele, né? Contrário, vamos dizer assim, do caminho que o ser humano está tomando, né? Hoje, cada vez mais, estamos vivendo uma era de imediatismo, as comidas rápidas, a internet leva muito a isso, né? Pesquisa rápida, enfim, estamos criando os filhos mais ansiosos porque tudo vem com mais facilidade, né? Então, aí por isso que eu pus aqui, para refletir, homem versus macaco. Não podemos sermos piores do que os macacos, né? Devemos praticar esse fruto do Espírito que se chama paciência, porque senão nós estaremos regredindo no nosso desenvolvimento. Porque sem paciência não vamos conseguir nunca chegar perto de Deus. Esse é o recado aqui, né? Para a gente chegar a essa conclusão. Tá? Bom, o limite da paciência para vencer as provocações. Vamos ver até que ponto a gente pode se garantir, né? Para Tiago, perder a paciência não deve ser atitude de cristão, uma vez que ela deve durar até a volta de Cristo. Então, até que a gente morra, né? Tem que ser praticado diariamente, tá? E aí, vocês vão ver aqui no quadro, o seguinte, a propósito, no versículo 9, chama a atenção de Tiago, que nós estamos lendo, né? Tiago fala sobre queixas um dos outros e parece não ter muito a ver com o contexto, né? Todavia, devemos lembrar que queixas e murmurações contra os outros é tentação comum nos tempos de muita pressão e opressão. Então, basta estar no trabalho, em casa, enfim, no meio familiar, falando de outro, murmurando, a pessoa é muito chata, eu não aguento mais, não sei o quê, está murmurando, está falando, né? Então, o que acontece? Isso produz, sim, impaciência, né? E aí, qual que é a prova aí? É realmente na oração e recorrer, colocar isso a Deus, que vai entrar com providência. E aí, algumas frases aqui, ó, de impacto e de reflexão. Quão frequente nos achamos atirando as frustrações de um dia difícil em cima de nossos amigos íntimos e membros da família. São os primeiros que, infelizmente, né, nós acabamos sofrendo, porque dentro da família, do seio familiar, você acaba ficando mais à vontade e aí não consegue segurar muito a pressão, não consegue segurar muito o estresse e acaba atirando essas frustrações do dia difícil, né? Isso nós temos que tomar cuidado, porque são pessoas que nos amam com mais sinceridade, né? Crer contra a esperança. Então, você tem que crer contra uma esperança tua. Você tem esperança de que algo melhore, né? Do que aquela pessoa melhore, do que aquele emprego melhore, do que a situação financeira melhore, né? Mas a tua esperança, a minha esperança é limitada. É a esperança do homem, né? Não é a esperança da promessa de Deus. Então, muitas vezes, vai chegar um momento que você está perdendo a esperança. É este momento que nós temos que crer mais contra a esperança que você está perdendo, né? Isso aconteceu muito com Abraão, né? Isso aconteceu, aliás, toda a vida de Abraão, se lermos lá, inclusive tem aquela... É uma espécie de uma novela, né, que está passando na Record lá, Gênesis,
muito interessante mesmo, e edifica bastante até para conhecimento bíblico, né? O mais importante na promessa de Deus não é atingi-la, mas caminhar com Deus até ela, né? Então, quando Deus, você quer algo, pediu a Deus, ele confirmou, o mais importante não é chegar até o objetivo e pegar aquela promessa, seja um trabalho, seja uma situação na escola, na faculdade, seja uma situação com o marido, com a esposa, com o filho, enfim, com parentela, na igreja, com o ministério, mas é caminhar com Deus. Muitas vezes, meus queridos, até por experiência, o que acontece, né? Nós passamos por provações, nós passamos por momentos difíceis na vida. Agora, porque Deus não gosta, porque Deus abandonou, e aí algumas vezes nós caímos por falta de paciência, achando que Deus nos abandonou, o que não é verdade. Porque imagine comigo, se você tem um filho e der tudo para ele, tudo que ele quiser, a hora que ele quiser, o momento que ele quiser, ele vai ficar o quê? Mimado. Ele vai ficar fraco para as coisas que o mundo tem, né? Que são coisas que vão frustrar, que desafiar, são coisas injustas. E aí o que vai acontecer? Uma pessoa fraca, você protegendo ela de tudo, até doenças físicas pode pegar, porque lava a mão, não sei o quê, cuida de um jeito que deixa extremamente o filho mimado, né? Vamos dar um exemplo do filho. E aí o que acontece? A gente não deixa de preparar nossos filhos para o que eles vão enfrentar. E Deus faz a mesma coisa conosco. Agora, eu pergunto, você deixou de amar o teu filho? Creio que não, por causa disso, né? Deus deixou de nos amar porque ele está nos colocando em prova? Não, também. Mas há necessidade desses desertos, vamos chamar, dessas provações. Você que está sem emprego já faz um tempo, você que está em situação financeira e está orando, e está no propósito, você que está com algum desafio ministerial, para você aí que está na saúde, com algum desafio na saúde, Deus está te edificando, né? Está me edificando. Por quê? Porque com certeza, a hora que ele der a vitória sobre essa tua prova, você vai sair bem melhor, você vai visualizar o mundo de uma forma melhor, vai estar mais amigo de Deus. Então, há necessidade, sim, tá? Do ser humano passar por essas dores. Senão, nós não aprendemos a viver com Deus. Porque quando, no Velho Testamento, algumas situações, os irmãos, se já leram, né, alguns livros do Velho Testamento, tem o quê? Muito povo de Deus indo bem, depois fez o que era mal perante a Deus, né? E aí o que acontece? Por que eles estão indo super bem e daí abandonam Deus? Justamente porque não tiveram prova de nada, está tudo bem. É isso que o ser humano faz. Quanto melhor ele fica, a tendência de esquecer Deus é muito grande. E de vez em quando Deus nos ama tanto que não quer perder aquele filho. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pôr a gente na prova para que a gente volte para a casa dele, né? Lembre que ele existe. E, olha, meus queridos, eu posso garantir, não há momento que você ore mais, que você lembre mais de Deus do que quando a gente está na prova, quando a gente está em alguma situação extremamente difícil. Então, isso também é uma ferramenta de Deus. Agora, se nós tivermos paciência e disciplina, sairemos antes. Agora, se a gente praticar com impaciência, a gente só vai estar atrasando a promessa de Deus. Seguindo aqui, nós vamos ver aqui os profetas do Velho Testamento que sofreram essa trajetória. Você veja, alguns profetas que eu vou citar aqui, eles não conheceram Jesus. Eles não conheceram Deus como outros, mas pronunciaram a palavra. Por exemplo, Jeremias aqui fala que a vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Lá em Jeremias 2,30, ele falando lá na época dele, né? Falando lá para um povo o que eles tinham feito, né? Então, veja só, ele diz aqui, a vossa espada devorou, né, os inimigos, mataram alguns profetas como leão destruidor. Esses profetas, quem que eram? Eles estavam no pecado? Não. Esses profetas estavam fazendo mal aos olhos de Deus? Não.
eles só pregavam a palavra, só falavam de Deus, e no final ainda sofreram e foram mortos. Agora, tem propósito nisso? Sim. Agora, eles sofreram, antes de serem mortos também sofreram, e por isso desistiram de acreditar em Deus? Não, tiveram paciência no Senhor para ver a promessa se cumprir. Outro, testemunho de Elias, que está lá em 1 Reis 19:10, ele cita: os filhos de Israel deixaram a tua aliança, e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. O próprio povo de Deus esqueceu Deus e, além disso, ainda destruíram os altares para Deus e mataram os profetas. O que você acha que aconteceu com Israel? Com certeza viveu um tempo grande de deserto, até aprender. Agora, Elias sofreu em meio a isso junto? Sofreu. Agora, Elias merecia aos nossos olhos? Não. Mas Elias tinha uma promessa de Deus e pacientemente e obediente foi até o fim. O escritor aos Hebreus, o que cita, ele fala lá em Hebreus 11, 39 e 40, vemos que os pacientes sofredores do Antigo Testamento estão inseridos na galeria dos heróis da fé, guardando o arrebatamento da igreja para receber as suas recompensas, junto com os remidos na mansão celestial. Agora, veja só, já esse caso aqui, a promessa desses heróis da fé estava onde? Estava na recompensa na mansão celestial. Eles não tinham promessa nenhuma terrena. Eles tinham a promessa celestial. E mesmo sem ter uma experiência com Cristo, ver Jesus, eles acreditaram até o fim, mesmo sofrendo. Então, não só eu ou você que passamos por essas. Muita gente, de repente, com muito mais fé que nós, muito mais crente que nós, passa por isso também. Faz parte do propósito de Cristo para a gente viver uma vida eterna de acordo com o que a Bíblia nos promete. O maior dos testemunhos, Jesus Cristo, o cara era o rei, o cara que tinha tudo na mão, tudo. Ele disse, tirou a vestimenta de rei, de poderoso do universo, desceu na terra e nos enfrentou. Está lá, Mateus, o que passa lá em Mateus 23, 37? Ver aqui. Então, até cita aqui, vou ler no livro aqui, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja a quem sofre, a que te foram enviado. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Daí ele dá o consolo. Logo ali em Mateus 5, 10, 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Viram? Tem promessa, tem promessa. A história de Jó, que é o 18º livro do Velho Testamento, para você aí que está se inteirando da Bíblia. A história de Jó tem as provações dele e também tem as recompensas, porque Deus não fica devendo para nós. Se você estamos na prova, se ele deu uma promessa, ele vai recompensar. Eu sei que talvez eu não estou conseguindo sentir a dor que você está sentindo nesse momento, mas eu já tive os meus momentos também. Então, é preciso que nós tenhamos fé e é preciso acreditar que, mesmo parecendo que Deus está Deus talvez você sinta que Deus te abandonou, ele não te abandonou. Jó tinha tudo para amaldiçoar a vida, a vida não, amaldiçoar a vida dele, se ele falasse mal de Deus. Mas não o fez. E não fez por quê? Porque a fé dele estava pautada na paciência, na perseverança de que um dia Deus ia resgatar ele daquela situação. E olha que gente não faltou para falar para ele amaldiçoar aquele Deus. A esposa dele, por exemplo, foi a primeira. Os dois amigos confundiram a cabeça dele de tanto conselho ruim
falando sobre Deus, para ficar questionando Deus como se fosse um filósofo lá, ateu, né? E Jó persistiu, até que veio a recompensa. Mas não foi assim num estalar de dedo. Jó, ele começou a se recuperar da saúde, ele começou a poder reconstruir, né? Foi rápido, mas não foi do dia para o outro, né? Deve ter demorado algum tempo ali até ele recuperar tudo e dizer assim, ó, Deus realmente me recompensou tudo. Também tem esse trajeto, não podemos esquecer, né? Não sai do 0 para o 80, tem todo um processo. E o que faz, né? Vamos aqui para esse quadro, para a gente ver os exemplos aqui. Ó. Se estamos no tempo da espera, é para esperar. Então, muita gente, às vezes, está no tempo de espera em Deus e quer fazer alguma coisa nesse tempo. Somos impelidos a fazer algo, pois ficamos com a sensação que não estamos fazendo nada. Isso é um fato. Muitas vezes nós estamos no tempo de Deus ali, é um vácuo, né? E aí a impressão que você tem que você não está fazendo nada, mesmo orando e tal, que você precisa agir. E às vezes nós acabamos colocando os pés pelas mãos, porque o tempo é o tempo de espera. Nesse tempo, não tem ideia, não mude o curso das coisas, não compre, não venda, não troque, não force a chegada no objetivo antes de Deus. Então, meu querido irmão, estou aí, uma palavra do Senhor direto no teu coração. Quem sabe você está atravessando uma fase ruim aí e está com a sensação de de impotência, mas não fique, porque Deus está contigo. É um tempo de espera para esperar, é para orar, é um tempo que Deus quer você perto dele. E quando esse tempo de espera que não acontece nada, significa dizer que Deus está nos chamando para um tempo de muita oração, jejum, louvor. Para quê? Para ficar juntinho dele, para que possamos ouvi-lo melhor, né? Se isso acontecer, será um tempo de, caso, né, nesse tempo você bote os pés pelas mãos, o que vai acontecer? Vai acontecer confusão, né? E não confusão na promessa. Nós forçamos chegar antes de Deus. E aí só dá confusão. O que não é de Deus não vai dar certo. Vai dar a impressão que vai dar certo, mas não vai muito tempo e a coisa não vira. Então devemos tomar muito cuidado a respeito disso. Tempo de espera é para esperar. E aí, seguindo já aqui para a conclusão, eu quero também aproveitar, antes da conclusão, falar para vocês o seguinte. Assistam um filme chamado O Milagre do Paraíso. Milagres do Paraíso. Tá? Um filme muito bacana, que fala muito essa parte de ter fé, né, paciência, em cima dos acontecimentos que muitas vezes a gente, quando pensa que está tudo bem, vem uma prova, né? Então, recomendo para você um filme, Milagres do Paraíso. Se você não assistiu, assista. Então, conclusão aqui da nossa lição de hoje. Na prática, exercer a paciência não é fácil, todo mundo sabe, mas é necessária. Especialmente olhando para o mundo conturbado de hoje. Sem paciência, como vencê-lo? Né? Hoje você dá uma saidinha no trânsito, do jeito que está, rapidinho se perde a paciência. Né? É o computador que não funciona, é a internet, então, que quando está ruim, então, sai de baixo, né? Deixa a gente bem estressado, né? Para tanto, temos que nos espelhar na exemplar paciência exercida em meio a tanto sofrimento pelos profetas. Por Jó, leia o livro de Jó, se não leu. Por Abraão. Abraão é um exemplo também gigante de promessa, né? Um tempo que só ele ouvia Deus. Imaginou manter a fé num tempo que só você ouve Deus? Os outros pensam que esse cara tá maluco, né? História é essa, ter filho com 99 anos, por exemplo. História é essa agora de querer sacrificar o filho, e por aí vai. E principalmente por Jesus Cristo, que é o maior evento acontecido até hoje, né? Portanto, o Filho de Deus não precisa pensar que está sozinho ao ter
que exercer paciência nas provações. Não precisa. Ele tem um Deus misericordioso e compassivo, olhando para a sua difícil jornada, que certamente terá um final feliz. Então, creia, irmão. Creia. Eu sei que está difícil. Eu sei que está pesado. Mas é um momento de espera. Espere em Deus. Você tem que acreditar. Tá? Deixo aí para vocês uma leitura em Hebreus 6,12, para meditação. Abra a Bíblia, hoje ainda, leia lá, Hebreus 6,12. Tem que praticar a paciência. Deus está conosco quando estamos nessa espera. Nós temos que acreditar. Ok? Muito bem. E, por fim, um convite a vocês que me acompanharam até aqui. Agradeço de coração, né? Eu convido vocês a mais um pouquinho aí, mais 10, 15 minutos, vai começar a Escola Bíblica Dominical Infantil. Tá? Lá a história de hoje, Jesus anda sobre as águas, está em Mateus capítulo 22, 33. Tá? Começa, como falei, às 10 horas, no canal do YouTube, Geração Escolhida BNC. Então, você vai lá no YouTube, põe no canal Geração Escolhida BNC. Coloque aí, né, teu filho, sei lá, teu neto, teu sobrinho, enfim. Vamos ensinar essa criançada no caminho de Cristo para que eles sejam cheio dos frutos do Espírito. Tranquilo? Mais uma vez, muito obrigado por você estar comigo neste domingo pela manhã, ouvindo a palavra do Senhor. Eu fui muito edificado nessa palavra, espero que você também, tá? E estou muito feliz em saber que todos aqui ouviram da palavra do Senhor hoje. Vamos orar, finalizando, quero abençoar a tua vida e que Deus seja conosco. Amado e maravilhoso Deus, glórias te damos por esse momento maravilhoso, Senhor. Obrigado por essa lição, obrigado porque eu senti no coração, Deus, que o Senhor falou conosco hoje profundamente, Pai. Louvado seja o teu Espírito Santo, que ele possa criar em nós, Senhor, esse fruto do Espírito de uma forma mais robusta, que é paciência, ó Deus. Estamos num mundo muito frenético, ó Deus, e precisamos demais que o Senhor esteja falando aos nossos corações e mente mesmo, a respeito mais da paciência, a respeito do tempo de espera, das promessas em Ti, e principalmente, Deus, das recompensas que já estão prontas e o Senhor quer nos entregar. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Glórias te damos. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês e tenham um excelente domingo e uma excelente semana. Beijo no coração.